Hello, bilíngues! E aí, tudo bem com vocês? Gente, consegui aqui as questões do Enem 2022 e vamos aqui trabalhar então com a resolução desse bendito que eu sei que vocês estão ansiosos, estão animados. Vi também que já passou a Unesp, já passou a Unicamp, mas a gente vai pegar essas provas e a gente vai trabalhar com elas também para garantir aí que vocês estão entendendo direitinho e até para futuras provas, porque se não der esse ano, não tem problema, o próximo tá aí também pra gente tentar, né? Então, nossa, a letra ficou bem estranha. Gente, vocês que já estão comigo há mais tempo sabem que eu sou perfeccionista, então, sorry. Em 2022, então a gente começa aqui com essa, que era a questão de número um, que ela diz o seguinte, vamos então lá para a pergunta. Ao relatar suas vivências, o autor destaca o quê? Então a gente começa aqui, ó. As my official bio reads, I was made in Cuba, assembled in Spain, and imported to the United States, meaning my mother, 7 months pregnant, and the rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid, where I was born. Less than 2 months later, we immigrated once more and settled in New York City, then eventually in Miami, where I was raised and educated. Although technically we lived in the United States, the Cuban community was culturally insular in Miami during the 70s, bounded together by the trauma of exile. What's more, it seemed that practically everyone was Cuban: my teachers, my classmates, the mechanic, the bus driver. I didn't grow up feeling different or treated as a minority. The few kids who got picked on in my grade school were the ones with freckles and funny last names like Dawson or O'Neill. Bom, então a gente tem aqui a primeira opção, né? A primeira alternativa que diz o seguinte: qualidade da educação formal em Miami? Não. Prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos? Pode ser porque eles falam bastante de cubanos. Oportunidade de qualificação profissional? Não. Fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Ó, talvez daria para ficar em dúvida em relação a esse, né? O cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. Tá, daria para ficar em dúvida entre esses daqui. Qual que é o problema? Ele não tá falando muito sobre esse elo familiar, né? Ele diz que a comunidade acaba sendo muito unida e tudo mais, mas não mais do que isso. E ele foca muito nesse sentido de imigração. Então, Cuba, Madrid, Nova York. Então, a resposta correta aqui seria a letra D, um cenário de imigração de cubanos nos Estados Unidos. Ele não está prestigiando a cultura, ele não exalta a cultura cubana de alguma forma, mas ele está falando como que esses cubanos eles são unidos dentro dos Estados Unidos e toda essa questão sobre imigração de forma geral, ok? Bom, vamos para o próximo. Essa daqui que seria a questão de número 2 da prova. Gente, essa daqui seria a prova azul, tá? Só para vocês terem uma ideia. Essa daqui seria a questão de número 2. Deixa eu arrumar aqui que ficou bem. Essa mesa digitalizadora não tá das melhores, galera. Então já viram, né? Por isso que tá dando umas travadinhas, uma engasgadinha. Então a gente tem aqui, ó. O texto aborda relações interpessoais com o objetivo de 200 years ago, Jane Austen lived in a world where single men boosted vast estates. Single ladies were expected to speak several languages, sing, and play the piano. In both cases, it was, of course, advantageous if you look at good too. So how much has or hasn't changed? Tá. Então, eles estão falando aqui sobre. Eles estão falando aqui sobre dates, né? Eles estão falando sobre relacionamentos. Tá, vamos guardar essa info aqui, ó. Dates. Tá.
Dating apps opaquely outline the demands of today's relationship market. Users ruminate long and hard over their choice of pictures and what they write in their biographies to hook in potential lovers. And that's just your own profile. What do you look for in a future partner's profile? Potential potential signifiers of a popular personality, a good job, a nice car. These apps are a poignant reminder of the often classicist attitudes we still adopt, as well as the financial and aesthetic expectations we demand from potential partners. Hum, hum, hum. Então, aqui ele tá falando de relações amorosas na época da Jane Austen e atualmente, certo? Então, a opção A. Problematizar o papel de gênero em casamentos modernos? Não, ele não foca muito. Ele tá falando que a gente. Ó, aqui, ó. A gente ainda está adotando ideias de classe que existiam lá atrás, né? Apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros? Não fala em nenhum momento sobre como a educação influencia na forma como que você escolhe as pessoas com as quais você se relaciona. Comparar as expectativas de parceiros amorosos em épocas distintas pode ser, como eu falei, Jane Austen mais antiga, e ele foca nisso de que a gente não mudou, a gente ainda está adotando as mesmas ideias. D. Discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros? Não. Ele só diz que essa é uma tendência atual. E. Valorizar a importância da aparência física na seleção de pretendentes? Não. Ele não fala em nenhum momento do físico. Ele diz que são consideradas coisas do tipo carro, personalidade e tudo mais. Então, a alternativa mais adequada para essa pergunta seria a alternativa C. Vamos para a próxima questão de número 3. Nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa o quê? Revolta com a falta de sorte? Gosto pela prática da leitura? Receio pelo futuro do casamento? Entusiasmo com os livros de terror? Ou rejeição a um novo tipo de residência? Então, vamos lá. Now that you are my bride, you will never leave this castle. Whoa, your library is amazing. Beyond the castle is a high wall with no gate, and beyond that is a deep, dark forest with no path. I suppose it's my library too now we are married. The forest is crawling with ravenous wolves, malignant birds, and the spirits of long-dead travelers. So many books, I can't believe my luck. When the sun sets, I transform into a wild beast and soar into the night, seized by a terrible bloodlust. Okay, I will stay here and read. See you in the morning. Revolta pela falta de sorte? Não. Receio pelo futuro do casamento? Não. Entusiasmo com livro de terror? Não, ela não fala em nenhum momento sobre livro de terror. Rejeição ao novo tipo de residência? Nenhum, ela tá até feliz. Então, gosto pela prática da leitura, porque ela tá focando que assim, ó, não importa o que aconteça, enquanto eu tiver os livros, tá tudo certo. Ok? Bom, depois a gente tem aqui a questão. Essa daqui, então, era a questão de número 3, né? Essa daqui, então, é a questão de número 4. E essa daqui, que é de número 5. Número 4. Diz o seguinte: o termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por. Bom, nesse caso, como ele trouxe essa palavra específica, a gente pode procurar aqui dentro do texto. Então, it has some downsides though. Aqui ele tá como uma coisa negativa, então ele tem seus pontos negativos também, né? Não é só positivo, tem coisa negativa também. Introduz a ideia de que o Instagram é responsável por. It is known to make many people feel insecure or down about themselves because the platform showcases the highlights of everyone's life while rarely showing the negatives. Ou seja, faz com que as pessoas se sintam más e inseguras porque você só está mostrando o lado positivo, mas não está mostrando o lado negativo por trás disso. Então, aqui, o downside, ele não introduz uma ideia de recurso de fotografia, também não está falando sobre divulgar problemas dos usuários, né? Também não diz sobre estimular a aceitação,
E também não tá falando sobre aproximar as pessoas porque ele tá introduzindo uma ideia negativa, gente. Lembra que o down, ele tem um sentido de menos, tá? Então, menos para baixo. Então, ele vai ter um sentido bastante negativo. Então, aqui a alternativa D seria a melhor resposta, provocar ansiedade nos adolescentes. E o último, a gente então tem esse poema aqui que diz o seguinte: nesse poema, o eu lírico evidencia um sentimento de contentamento, zelo, preocupação, mágoa ou insatisfação. Então vamos lá. I tended the mobile now like an endured word. We text our significant words. I reread our first, our second, your first, your second, your 30. Look for your small XX feeling absurd. The codes we send arrive with a broken chore. I try to picture your hands, their image is blur. Nothing my thumbs press will ever be heard. Bom, a gente consegue perceber que ele tem um sentido bastante negativo, tá? Porque ele tá usando expressões negativas. Então, nada, borrado, quebrado, né? Aqui em cima ele vai utilizar o absurdo. Então, esse daqui é um problema que a gente tem. Então, ele não tá nem falando de contentamento, nem de zelo. Preocupação com a composição dos textos? Não, ele não fala da forma como esses textos são escritos. Mágoa com o comportamento de alguém? Não, também não tem como a gente saber se ele está magoado por alguém. Mas a gente tem então a última alternativa, que é a alternativa E. Insatisfação com uma forma de comunicação, porque ele coloca aqui, olha, eu vou estar teclando, mas essa minha mensagem nunca será ouvida, né? E ele fala, né, que ele tá no celular como um pássaro machucado, um pássaro que foi danificado. Que ele, né, digita, ele relê a primeira, a segunda, a terceira vez, e que tudo isso parece um absurdo. Então, ele tá falando sobre a forma com que ele se comunica com as outras pessoas, certo? Gente, espero ter ajudado vocês e a gente se encontra então numa próxima aula resolvendo mais questões de vestibular. Até mais!